eu vejo que muitos profissionais, principalmente iniciantes, confundem muito reação com técnica. E aí eu vejo o pessoal falando, eu vou fazer a técnica Maillard. Eu digo, meu Deus, será que é uma técnica ou é outra coisa? E aí eu fui investigar sobre esse termo, né? E vi que não é uma técnica, ela é uma reação de um determinado alimento quando há o escurecimento que eles chamam não enzimático. E pensando nisso, e como o pessoal lá do grupo escolheu ciências culinárias, essas reações justamente faz parte da ciência culinária. E tem a ciência dos alimentos, que faz parte da indústria. E aí eu preparei um material aqui para exemplificar. E minha aluna lá da comunidade, ela me disse que fez esse estudo e que ela comprovou que o mesmo ingrediente, o mesmo prato, ele pode ter a reação e o mesmo prato, dependendo da temperatura ou da a técnica utilizada ou da cocção, ela não tem essa reação de Maillard, que o pessoal chama, né? E a ciência chama. Então, foi baseado nisso que eu resolvi, uma vez no mês, trazer alguns conteúdos. Perfeito e maravilhoso. Hã? Perfeito e maravilhoso. E aí também o pessoal confunde muito Maillard com caramelização, né? O ato de caramelizar. E eu trouxe no slide esse ato de caramelizar, também para ver a diferença entre os dois. E a camisa, para mim, por favor, eu resolvi trazer isso. E tem outras também, outras reações, que depois eu posso trazer ou criar um conteúdo e compartilhar com vocês no meu perfil. Deixa eu tirar uma dúvida. Pode tirar. Quando eu aprendi a reação de Maillard, isso eu tinha 20 anos, ele falava a gente caramelizar, que hoje se fala que é Maillard, na minha época, não era Maillard, era caramelizar qualquer carne, qualquer alimento, na superfície onde você pega os nutrientes, o açúcar acaba caramelizando e dando aquela textura, né? Por isso que fala, vamos caramelizar a carne, caramelizar na minha... Aí você tem que ter o açúcar. Isso, assim, normalmente a proteína já contém açúcar, né? Sim, por exemplo, a cebola, ela contém açúcar natural, né? Isso, muito... Ela aí sim muito dá alta. Então, o ato de caramelizar. O Maillard começou, sei lá, acho que uns 5 ou 8 anos para cá, né? Eu estou há 20. Antigamente, para a gente era vamos caramelizar, porque a gente pegava uma carne, um camarão, um peixe, para dar aquela crosta, assim, ó, caramelizou, agora a gente vai assar ou cozinhar. Que não é mais. Isso, é. É por isso que eu falei assim, nossa, essa reação hoje, está falando só a reação de Maillard, mas isso não era só filar, caramelizar e deixar os... Por isso, tanto que eu quis entrar nisso aí para me entender hoje e me atualizar, né? Exatamente. E o pessoal está confundindo Maillard com queimar. O ato de queimar. Pois é, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Sim, eu estou no comecinho explicando aí ao pessoal, aos meninos, que as pessoas confundem muito com caramelização com reação de Maillard. E que se confundem dizendo que é técnica, mas não é técnica, é uma reação. E Maillard, que nem o colega aqui, o Paulo, disse, é recente, e realmente é. E o caramelizar tem que ter o açúcar, né? Resumindo a história.
tem que ter o açúcar. Por exemplo, tem alimentos que têm o açúcar natural. Aí sim, pode-se ter tanto a reação de Maillard tanto quanto a caramelização, por conta do açúcar natural, né? A carne, ela não tem açúcar, então, para caramelizar, geral, eu já vi pessoas colocando um pouco de açúcar na hora de fritar, né? Antes de fritar, coloca açúcar e depois frita para dar um dourado e fica um pouco adocicado. Mas a carne em si, por si só, ela não é caramelizar, ela é a reação de Maillard. Que se antigamente na minha chama... época era considerado, como fala, caramelizado, né? Quando você deixa aquela crosta bem rígida, porque os açúcares da proteína dá aquela crocância, quando dá aquela estabilidade, ela acaba queimando, não queimando, né? A gente chegando a 80, 90 graus, ela atinge essa superfície que a proteína e o açúcar acabava cristalizando e deixando assim um negócio que hoje chama Maillard. Eu vou mostrar aqui um estudo de uma colega de vocês que a reação de Maillard chegou a 172 graus Celsius. Foi 172, e o que não provocou a reação de Maillard chegou a 100, né? Ela usou a temperatura 100 graus Celsius e depois o mesmo prato, a mesma coisa, ela provou que a Maillard tem uma técnica para fazer aquela parte mais dourada e ter a reação, né? Eles chamam na literatura reação não enzimática. Gente, é bem complexo, viu? Quando eu digo, meu Deus, mas é legal aprender essas palavras. como é que eu vou? E ainda tem aqui que a gente vai olhar aqui na internet qual é o significado, porque eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou entregar esse conteúdo, porque é totalmente científico, as palavras são científicas, porém a gente tem que andar com o dicionário do lado. E aí eu digo, eu não sei de tudo, sou uma pessoa curiosa, gosto de me aprofundar nos assuntos, e aí eu gosto de trazer sempre esses assuntos que o pessoal anda falando aí. Mas, assim, a cozinha é um universo, né? É um universo bem, bem amplo. É muita coisa que não dá para aprender assim de uma noite para o dia, né? Aí eu digo que a cozinha nunca é sempre aprender, é adquirir conhecimento, né? Porque quando você acha que aprendeu, já tem uma nova coisa. Foi o que eu estava dizendo ontem. A gente Eu tem que estava se dizendo atualizando. na comunidade. Gente, eu estou há 14 anos. Vocês são muito mais experientes do que eu na área, né? Mas eu digo uma coisa: na produção científica ainda falta muito, porque a produção científica ela está em várias outras áreas, que é a ciência dos alimentos, antropologia, sociologia, e assim vai. E aí, o que acontece? Se vocês não dominarem a área de vocês, vêm os dominadores da área. Quem são os dominadores da área? Que não é ruim, em parte, porque a gastronomia ela é interdisciplinar, mas se vem outro campo e começa a regras, fica bem complicado. E aí não se tem muita discussão, né? Tanto que quem trouxe essa discussão dos dominadores foi até um colega de vocês, mas aí é cena para o próximo capítulo. Por que os alimentos douram? Uma introdução à reação de Maillard. As perguntas. Por que a carne selada na frigideira fica marrom e aromática, mas cozida na água fica cinza
mesmo em fogo alto? Eu estou colocando essas perguntas para vocês pensarem. Por que o pão doura por fora e permanece branco e macio por dentro? Cebola dourada na panela é caramelização ou reação de Maillard? Aí vocês pensam e depois a gente vai brincar aqui se vocês... O que é que vocês falam sobre isso? Para mim, do que eu aprendi, quando você não insere açúcar, não é caramelização. Quando você só puxa, né, dá aquela tostada superficial, aí sim é uma reação de manhã. Sim, é por isso que eu coloquei essas perguntas. Lembra da cebola que eu falei? A cebola tem as duas reações. A reação de Maillard e a caramelização. O pão, por dentro, ele não tem reação de Maillard, mas por fora, sim. Sim, essa é a superfície, onde impacta a temperatura, né? Exatamente. É só para vocês pensarem. Olha aqui. Por isso que aqui a carne selada na frigideira e a cozida na água. É totalmente diferente. O mito, né? Eu coloquei técnica culinária, selar, grelhar, assar. É a operação física de transferir calor e remover a água da superfície do alimento. A reação de Maillard é um fenômeno químico resultante quando as condições de temperatura, baixa umidade e pH favoráveis são atingidas. Ou seja, a técnica é o palco e a reação de Maillard é o show. E ela só acontece se as condições estiverem certas. O que realmente acontece, né? Ele tem os reagentes, a Maillard ele tem os reagentes, que é o açúcar redutor, grupamina, a proteína, aqui é aminoácido, eu botei aminoácido sobre ação do calor. A etapa inicial, ela é mais silenciosa, que tanto ela recombinação molecular inicial, né, sem a cor e odor perceptíveis. Quando ela vai atingindo mais o ponto, que é etapa intermediária, ela tem a desidratação e quebra molecular, formando aldeídos e cetonas voláteis, que seria o aroma, se manifesta antes da cor. E a etapa final, que é a cor dourada, é a polimerização e síntese de melanoidinas. Depois tu vai ver o que é isso. Pigmentos castanhos da crosta. Ok? Ou seja, essa melanoidina é o pigmento castanho da crosta. Quando você faz, fica aquela crosta, aquele marronzinho não queimado, é a reação. Aí eu coloquei Maillard versus caramelização, né? Aqui é o caramelo, com base no açúcar. Critério, reagentes, o açúcar redutor, proteína e aminoácido, caramelização é apenas açúcares puros. Ou, dependendo do alimento, ele também tem um açúcar natural, que se chama de açúcar puro. Presença de nitrogênio, não é o nitrogênio, aquele nitrogênio que a gente conhece, é outro nitrogênio. Ela tem a presença de sim, obrigatório no grupamina, e caramelização não. O ponto de partida. É interessante isso aqui. Na literatura científica, o que é que acontece? Diz que a Maillard acelera a partir de 120 a 140. E na caramelização existem temperaturas mais altas, isso é verdade mesmo. Porém, aqui, de 120 a 140, e pode chegar até mais de 772, que foi o estudo que a moça fez, a Fernanda. E eles têm perfis aromáticos. A reação de Maillard, ela tem a nota de assado, carnes, pão tostado e nozes. Já a caramelização são notas de açúcar, queimado, amanteigado e frutado. Os 4 níveis de controle, né? A água livre, principal freio térmico, a água mantém na superfície em aproximadamente 100 graus Celsius e impede o aquecimento necessário para dourar. O pH do meio ambiente,
levemente alcalino, o bicarbonato, acelera a reação. Limão, vinagre inibe o processo. A massa térmica da panela, recipientes pesados, retém calor e evita que a temperatura despenque ao receber o alimento frio. E o perfil da matéria-prima, cada combinação única de açúcares e aminoácidos gera um perfil sensorial exclusivo. Isso aqui são os controles de temperatura. Agora vamos para o estudo. Eu achei bem legal esse estudo. Ela usou a pesquisa, o nome da pesquisa é Análise Sensorial e Afetiva de Galinha Caipira, submetida a diferentes métodos de cocção. Um TCC de Maria Fernanda, não é nem Praça o nome dela não, é outro nome. Delineamento do estudo. Ingredientes e quantidades 100% idênticos foi o experimento dela. Tempo total de cocção padronizado em 2 horas. E o tempo e a variável única controlada. O método de cocção aplicado. Ela aplicou o método de cocção. E ela fez com galinha, a amostra dela foi com galinha, ela usou a mesma. Eu não quis colocar a foto dela, porque por conta do direito autoral. Aí eu pedi a IA para fazer parecido, ficou bem parecido mesmo, mas não chegou a ficar assim, não. Tanto que ele é desse jeito aqui, não desse. A amostra A, imersão direto em água fria e cocção contínua em líquido. E ela ferveu o frango a 100 graus Celsius. Não passou de 100 graus Celsius. E a amostra B, ela fez a selagem inicial a seco em gordura quente, seguida de refogado de vegetais e pouca água. O freio da água versus o pico térmico. Na amostra A, na amostra B, o pico de 172 graus Celsius na selagem seca inicial, ele teve uma ativação plena da reação de Maillard, que são os compostos voláteis e melandoninas, que eu falei anteriormente. E a amostra A que ela fez, a temperatura travada entre 89 e 92, no máximo chegando a 100%, limitada pela ebulição, calor insuficiente para ativar a reação. Ou seja, você controla, pelo que eu entendi do material dela, o cozinheiro consegue controlar até onde ele quer chegar. E ela entregou para um grupo de pessoas nesse experimento, e aí a amostra A e a amostra B, cada um foi experimentando. A amostra A, que foi cozida na água, avaliada como pálida, gosto de comida de hospital e parecia galinha de granja. E a amostra B, refogada e com a reação com Maillard, né, avaliada como aroma apurado, cor convidativa, textura suculenta e evocação da memória efetiva do almoço tradicional de domingo. Ou seja, a amostra B foi a que ganhou. Cozinhar com técnica não é seguir passos às cegas, é manipular variáveis físicas e químicas. Quando você domina a umidade e a temperatura, você escolhe quando quer criar camadas de sabor. Isso aqui faz parte do arquivo do sabor. Esse aqui, gente, eu vou fazer, mas não é obrigada a ninguém fazer a inscrição, mas eu mostrei isso aqui, que eu estou desenvolvendo a metodologia de investigação e da ideia ao prato. Eu fiz anteriormente do conceito ao prato, porém, eu não sei se a Elisete estava, não me lembro se o Marcelo estava nessa primeira,
Mas aí eu melhorei o processo, ficou bem interessante, ficou bem legal, porque o processo de investigação, eu digo que o processo de investigação, que eu dei pesquisando com alguns cozinheiros, é muito importante, principalmente quando você quer desenvolver cardápio. Então, essas pesquisas, ela precisa ser antes, né, para antes. E aí, a metodologia que eu criei para esse workshop foi, se um cliente pergunta, que procura e diz que quer uma apresentação daqui a 15 dias, aí eu deixo a incógnita, como você faria? Aí, isso é a base da mandioca. Eu peguei a mandioca por ser a nível nacional e montei um caso de estudo do workshop. Mas voltando aqui à reação de Maillard, tem alguma dúvida, algum questionamento? Eu tenho o TCC dela, porém, eu pedi a ela até para fazer o YouTube totalmente voltado ao TCC dela, mais mastigadozinho. Eu só queria mostrar aqui a vocês que a reação de Maillard, ela é controlada, você controla a temperatura. Deixa eu fazer uma pergunta, uma dúvida. Quando você mencionou que o bicarbonato ele pode acelerar o processo atingindo a É temperatura? porque a literatura ele fala, mas assim, eu não me aprofundei muito, porque senão a aula ia ficar bem extensa. Uhum. Mas já para eu pesquisar Fazer um mais sobre teste. sal Você e já bicarbonato, falou, né? já deu uma ideia. É. Porque assim, nem tudo que a ciência ela coloca, a gente tem que verificar, porque é feito em laboratório, né? Entendeu? Se Sim. for ciência dos alimentos. Agora, aqui nos artigos que eu pesquisei, ela trouxe essas informações. Porém, eu não chequei, entendeu? Vamos fazer o teste, então. Vou fazer a cobaia para ver se. Aí, o que é que o cozinheiro faz quando tem essa curiosidade? E dá para a esposa para ver se vai ficar bom, entendeu? Se ficar bom, Vai investigar. legal, gostei. Muito bom. Ativa aí o senso do investigador, que eu vou chamar vocês de investigadores do sabor. Coloca aí a vestimenta de investigador e vai pesquisar. Será que isso é verdade mesmo? Gente, tudo que eu trago aqui não quer dizer que é sem certeza absoluta, né? Porque a ciência, ela funciona da seguinte forma, principalmente artigo científico. Ela traça toda a metodologia e no final tem as lacunas. Nunca para ali, sempre vai ter as lacunas. Mas, já que você tocou no assunto, vamos investigar por que falou aqui do bicarbonato, né? O VT foi até a parte que ele colocou do bicarbonato. Cadê? Vocês usam o modo IA para investigar ou não? No Não. Google? Eu ainda não. Eu estou tentando me adequar a isso. Essa nova tecnologia que não é possível. Olha só, vamos lá. Eu usei aqui a IA, né, para responder, e ele pegou Qual IA? algumas referências aleatórias, mas depois eu vou jogar direito. Olha só, aqui esta explicação simples e direta do que isso significa. Ambientes alcalinos, bicarbonato, o bicarbonato de sódio diminui a acidez, isso faz a reação acontecer mais rápido. Um exemplo é quando usamos o bicarbonato para cozinhar o feijão mais depressa ou para acelerar o dourado da cebola, reação de Maillard. Ambientes ácidos, limão ou vinagre, o ácido cítrico do limão ou o ácido acético do vinagre aumenta a acidez. Isso faz a reação ficar mais lenta ou parar. Entendeu agora? Um exemplo Faz clássico. sentido, porque se você pegar um peixe, quando as pessoas passam limão, para
criar crosta é muito mais difícil do que um peixe in natura, que a gente só cria a malhar bem rápido, sem soltar água nenhuma. Exatamente. Então, é assim que a gente começa. Olha, a investigação sempre é feita de perguntas. Sempre você está perguntando, mas será que é isso mesmo? Será que é a literatura, quando trouxe isso para mim, será que é isso mesmo? Deixa eu pesquisar mais um pouquinho. E aí, nós. E aí a gente vai seguindo essas pistas, né, na ciência. Como a literatura, para trazer esses conhecimentos para a gastronomia, eu sempre tenho que ir para outras áreas. E o que eu mais recebo de retorno é assim, mas ainda eu não acho as coisas. Como é que você acha? Existem métodos e técnicas de pesquisa, né, que nós, bibliotecários, utilizamos. Não só bibliotecários, isso é aprendido quem geralmente faz universidade, mas tem a metodologia científica. Só a metodologia científica ela é mais acadêmica. E eu não gosto de trabalhar muito a parte acadêmica, que ela termina sendo, às vezes, para quem não gosta, termina sendo chata. E aí eu criei a minha própria metodologia de ensino para a investigação não ficar tão enjoada. Então, é isso que eu queria trazer aqui para vocês sobre reação de Maillard. Eu vou entregar para vocês esses slides para vocês lá no grupo. E se tiver alguma dúvida, pode falar, Marcelo. Pode abrir o áudio. Está fechado o áudio. Agora. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Então, boa noite para todos, né? Não, só acrescentar, Ingrid. Não entendi. Só queria dar uma sugestão para você acrescentar aí na pesquisa a questão também da diferença, assim, que são termos, né, utilizados assim, no cotidiano. Mas para a gente que é da gastronomia, né, eles não são sinônimos, certo? Estão relacionados, né, que no caso é a relação de Maillard, caramelização e crosta, né, que as pessoas comuns relacionam como uma coisa só, né? E não é? Tem uma diferença, isso. Do que você explanou aí, realmente, né, porque a reação de Maillard é uma reação química, né, que você precisa justamente disso daí, né, e principalmente de aminoácidos e das proteínas. E como você já bem falou, dos açúcares redutores também, certo? E na questão também da caramelização, que dentro da caramelização que você precisa dos açúcares, também dependendo do que, né, da forma de cocção que você vai trabalhar, você vai ter também a questão da reação de Maillard, né? Tipo assim, como você exemplificou aí a cebola, chega num ponto, né, da temperatura e a perda de líquido dela dentro dessa cocção, que vai ser a questão de desidratação do produto, né? E vai chegar nesse ponto de caramelização, porque a questão do ponto, dentro da gastronomia, por exemplo, uma cebola branca, quando você começa, vamos falar assim, né, a refogar, você tem sabor, a hora que ela começa a dar aquela murchada, os açúcares, principalmente os açúcares, eles vão ficar muito mais apresentáveis, né? Tudo que a cebola fica doce, né? Exatamente, né? E se você vai acrescentando isso e passando, quando ela chega na parte da caramelização mesmo, ela perde um pouco dessa doçura e começa a ter aquela questão do caramelo mesmo, né? Do toffee. Lembra, né? Daquela balinha toffee que a gente conhece, né? Da nossa infância. E vai depois chegando na reação de Maillard, né? Quando tem... Exatamente, aí das duas reações. Exatamente, vai chegando isso daqui. Né? E quanto à questão só para encerrar aqui, da crosta, né? Que é uma reação química específica, né?
Que também eu vou dar um exemplo aqui que vai englobar tudo. Por exemplo, que todo mundo gosta, né? De um torresmo bem sequinho, aquela pururuca, né? Isso é a crosta, né? E a gente vou dar um exemplo bem prático que vai matar os três, que seria aqui um creme brulee, né? Que você coloca o açúcar e maçarica. Então E da você vai dar, caramelização, vai dar as três reações, né? Você vai ter a reação de Maillard, caramelização e a crosta, né? Que fica quebradiça. Então exatamente. isso, para contribuir nesse sentido, você talvez acrescentar um pouco mais sobre a crosta, né? Eu não trago muito essas questões de cozinheiro, vai que eu erre aí no caminho, aí eu me abstenho, porque, Marcelo, mesmo eu dizendo assim, eu sou bibliotecária, sempre eu digo lá que sou bibliotecária, as pessoas chegam para mim no privado, mas você é chefe? Eu digo, não sou chefe de cozinha, nem. Eu digo, eu cozinho em casa, né? E no ano passado, chegou uma chefe de cozinha para mim, para investigar a tal da cabeça da gurijuba, que é lá do Pará, que é daquela região do Pará. Cabeça do quê? Cabeça de gurijuba. Gurijuba? Gurijuba o nome. Aí ela disse que não estava achando nada, que não sabia que eu era bibliotecária, ela ficou feliz, aí na época estava tendo a COP30, e ela, Ingrid, me ajuda, ela me contratou para fazer, né, porque ele ia fazer um caldo da cabeça de gurujuba. Lá vai eu investigar a cabeça de gurujuba. E aí eu descobri que não se pesquisa com o nome apelido, se pesquisa com o nome científico ou com a família no qual aquele alimento, aquela água, aquele peixe pertence. E o interessante é que quando eu fui fazer essa investigação, eu descobri pela família. Aí a diferença foi que a cabeça da gurujuba, ela tem mais gordura do que o próprio corpo dela. E aí eu montei, né, toda a pesquisa e os protocolos iniciais para ela testar, e deu tudo certo. Aí eu fiquei, por que não ensinar os cozinheiros a investigar dessa forma, né? Principalmente quando você quer desenvolver um prato autoral, ou você quer sair do óbvio, e você tem que partir, de fato, para investigação.